Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler a palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. A palavra está no capítulo 4. O assunto é Pedro e João perante o Sinédrio. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fazes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Presta bem atenção nesse versículo 12, onde Pedro aqui afirma. No 11, ele afirma que Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, na fundação desta obra, a pedra principal da esquina, Jesus Cristo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então só somos salvos por meio de Jesus Cristo. Não existe outro nome que possa salvar a não ser Jesus Cristo. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. Glória a Deus, aqui eles se maravilharam porque Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, estavam sendo bastante ousados, falando firme com convicção e confiança, e eles se admiraram, porque Pedro e João eram homens indoutos, estavam ali rodeados de pessoas sábias, de pessoas formadas, de pessoas doutores na lei, e eles ali pregando Jesus Cristo, a salvação em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! E veja que obedeceram mais de 5.000 almas com aquele discurso, aquela pregação de Pedro. E se maravilharam, e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Foi feito por meio deles, por Deus, um milagre de cura, e o homem estava no meio deles ali, o que foi curado. Glória a Deus. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então eles queriam impedir que falasse no nome de Jesus de todas as formas, de todas as maneiras. E chamando-os, disseram-lhes
que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Olha a pergunta que eles fizeram para eles. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Glória a Deus. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Eles deixaram eles saírem por causa do povo, porque ali havia uma grande multidão que acreditaram, que creram nas palavras de Pedro e de João acerca de Jesus Cristo e obedeceram a Deus. Glória a Deus. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. E solto, eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Então os sacerdotes não queriam perder os seus postos e se sentiram ameaçados pela ascensão, por Jesus, o nome dele estar crescendo cada vez mais entre o povo, e o povo se convertendo, e o povo sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se arrependendo dos seus pecados, confessando a Deus os seus pecados. E aqui diz, no versículo 11 e 12, a chave principal desta palavra, que Jesus é a pedra principal. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Se toda a instituição que não for edificada sobre esta pedra não tem fundamento, pois Jesus é o firme fundamento da salvação. Glória a Deus, aleluia. E em nenhum outro há salvação, no versículo 12. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, é a chave principal da palavra Jesus Cristo. Tudo se resume, tudo se direciona, tudo para chegar em Cristo, para nos levar a Cristo. A palavra de Deus nos gera em nós Jesus Cristo no nosso coração. Glória a Deus, pela fé, pelo desejo da salvação, pela palavra, você é gerado de novo em Cristo. E com isso, eis o mistério, você também abriu as portas do seu coração para que o Senhor Jesus faça morada nele, o Espírito Santo de Deus, e vai te guiar no caminho pela palavra de Deus, pela justiça, pelos preceitos santos das Escrituras, que é a palavra de Deus, onde tem a doutrina de Deus para todos, para servirmos a Deus organizados, com ordem, com progresso, pois Jesus Cristo opera em nós. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000 homens, aqui no versículo 4. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, leia novamente compassadamente, bem tranquilo e devagar, e entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Pois nesta vida há muitas forças espirituais para atrapalhar você, para não ler a Bíblia, para você não orar, para você não cantar. Nós enfrentamos uma força invisível todos os dias para nos persuadir, para apresentar para nós algum outro atrativo, algum outro compromisso na frente das Escrituras para você não ler a Bíblia. Observa,
diga, eu vou ler as Escrituras, quero abrir este livro e começar a ler. Você não precisa ler de capa a capa. Você pode ir lendo por partes, por capítulos, por livros. Leia o livro dos Salmos, leia os Evangelhos, o Novo Testamento, leia Gênesis, leia o Apocalipse, vai lendo aleatoriamente, em comunhão com Deus, e Deus vai encaixando tudo na sua cabeça, o começo, o meio e o fim. Glória a Deus, vai organizando as histórias, os acontecimentos, o momento presente, o futuro. Aqui está aqui, promessas de Deus para o futuro. A palavra de Deus, muitas já se cumpriram, profecias, mas tem profecias que ainda hão de ser cumpridas, vão se cumprir. E o Senhor Jesus, uma delas é a aparição do Senhor Jesus, é uma promessa de Deus, uma promessa do Senhor que ele vai voltar no tempo determinado por Deus. Quando Deus mandar, o Senhor Jesus vai aparecer triunfante numa glória eterna, descendo sobre as nuvens, e todo olho verá, está escrito aqui nas Escrituras, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram na morte do Senhor, crucificado, aqueles que o crucificaram, aqueles que o traspassaram com uma lança, todos o verão, pois todos hão de ressuscitar e verão o Senhor nos ares. Glória a Deus, aleluia! Quando o Senhor trouxer o juízo para cada um, existe o livro da vida. Aquele que tem o nome escrito no livro da vida, que obedece à palavra de Deus, esse vai morar na glória de Deus. Mas aquele que não faz caso daquilo que é de Deus, que não se aproxima de Deus, que não busca conhecer a palavra de Deus e obedecê-la, esses serão castigados eternamente, sofrerão o dano da segunda morte, como está escrito na Bíblia, pois ressuscitarão, receberão juízo e serão mortos novamente, morrerão para sempre. Mas aqueles que fizerem a vontade de Deus, o Senhor Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança a glória eterna que está preparada desde a fundação do mundo. Então, se aproxime de Deus, busque Deus nas suas orações, na sua comunhão, converse com Deus. Está viajando, está sozinho, vai conversando com Deus e Deus te visitará. Você vai receber uma alegria, uma virtude no seu corpo da resposta espiritual de Deus pelo Espírito Santo. O teu corpo, os seus braços vão se arrepiar de virtude. Você conversando com Deus, Deus te responderá. Deus enviará uma pessoa, um instrumento da sua obra na terra para confirmar aquilo que estamos falando para você neste momento, para confirmar a sua pergunta a Deus, a sua conversa que você vai ter com Deus. Está no seu trabalho, está tranquilo? Entre na comunhão com Deus, vai fazendo o seu serviço com o pensamento ligado em Deus, pedindo a misericórdia do Senhor. Senhor, cobre-me com seu manto. Senhor, ensina-me a tua palavra. Senhor, socorre-me nessa dificuldade que eu estou. Porque muitos buscam a Deus só para se livrar da dificuldade, mas em Deus fazendo a obra, ele até paga em lugar que não deveria pagar. Ele vai agradecer em outro lugar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus restabeleceu, a saúde, aquela dificuldade, aquela situação difícil. Glorifique a Deus, agradeça direto a Deus. Não precisa você viajar longe para pagar algo que Deus fez para você. Você entra no seu quarto, dobra os seus joelhos, levante as suas mãos ao céu e glorifique. Obrigado a Deus, em nome de Jesus te agradeço, porque o Senhor me auxiliou, o Senhor me socorreu na minha tristeza, na minha amargura, naquela situação difícil que eu estava. Agradeça a Deus, seja grato a Deus.
Deus não se agrada de pessoas ingratas. Se Deus faz a obra, agradeça diretamente a Deus. Pois aqui a palavra diz, em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome do Senhor Jesus. Então, aqui na terra, nenhum outro nome dado entre os homens pode salvar, pode livrar, pode fazer nada por você, somente Jesus Cristo. Porque Jesus lhe disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Glória a Deus, a parte pesada o Senhor Jesus carregou para nós. Naquele sofrimento, aquela cruz nas suas costas, foi pesando a cada passo, até o momento que o Senhor se ajoelhou no chão, já não aguentava mais. Veja a agonia do Senhor, o sofrimento daquele homem justo, santo e puro, enviado por Deus. Oh Deus, tem misericórdia de nós. E o sofrimento daqueles que viam e assistiam também a sua mãe, vendo todo aquele quadro doloroso, não podendo fazer nada para livrar o seu filho. Então, o Senhor fez isso levando sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Aquilo pesou muito sobre os seus ombros. E é difícil para nós guardar a sua palavra, buscar fazer a sua vontade. É muito para nós, se o benefício é só seu, é para a sua vida, é para a vida eterna, é para gozo, paz e alegria. Agora o Senhor fez tudo aquilo e você não quer fazer nada, não quer dar a sua contrapartida para andar na justiça, na santificação, ser honesto. Isso é uma obrigação nossa. Toda criança nasce pura e limpinha neste mundo. Depois é que vai adquirindo as impurezas desta vida, do pecado e do mal. Então, busque servir a Deus. Lembre que aquele que não tinha pecado levou o sofrimento todo nos seus ombros por nós, derramou o seu sangue para nos livrar da maldição e da morte eterna. Então, busque a Deus enquanto se pode achar, enquanto é dia. Aqueles que andam com o Senhor andam de dia, porque andando de dia na luz do Senhor, na luz da palavra de Deus, andar de dia é andar pela palavra de Deus, é andar debaixo da luz da palavra de Deus, aleluia, porque a palavra de Deus está escrito que é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Então, e quem tem a luz não tropeça, mas quem anda em trevas anda tropeçando e não enxerga no que está tropeçando, não tem a consciência do pecado, não se acusa, comete tudo que não convém, mas a sua consciência não pesa. Esse está morto diante de Deus, porquanto na palavra está escrito, levanta tu que dormes, desperta, acorda tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Está escrito assim, então tome muito cuidado. Vamos então ficar com esta palavra e frisar novamente aqui, Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Jesus Cristo, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então não rejeite esta pedra principal da edificação da sua salvação, pois somente nele há salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, busque se firmar e se enquadrar nesta palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.